Então, nesta interatividade, não é, tínhamos uma questão que era: qual seria a inteligência intrapessoal? Alternativa E. Jéssica é muito sensível, adora escrever poesias e quer ser escritora. Então, isso tudo indica essa capacidade de se conectar internamente consigo mesmo, com sentimentos, pensamentos mais profundos, essa inteligência, então, intrapessoal. Vamos, então, à última abordagem dessa disciplina, a abordagem da inteligência emocional. Ela foi proposta por Daniel Goleman, que citamos agora há pouco, e fazia parte da equipe de Howard Gardner. Mas ele acaba se separando desse grupo e vai direcionar o seu estudo mais especificamente para o campo das emoções e das relações interpessoais. Uma frase com que Goleman começa o seu livro e é muito interessante, que é de Aristóteles, diz assim: qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Então, aqui ele já chama a nossa atenção para quantas dimensões estão envolvidas quando nós falamos de emoção, não é? Que a emoção vai além daquilo que nós sentimos de uma forma mais imediata. E é isso que nós vamos entender um pouquinho melhor. Ele também vai se basear, assim como Gardner, numa crítica, não é, feita à sociedade, não é, atual, que supervaloriza a dimensão prática, racional, lógico-matemática da inteligência, porque ele vai dizer que isso cria um desequilíbrio, não é? E nas sociedades, nos jovens, porque não existe uma integração com as emoções. E ele vai chamar a atenção também que os padrões emocionais, eles não são pré-determinados, eles não são um destino para o qual nós estamos traçados, não é? Mas eles podem ser mudados e desenvolvidos. E é isso que ele vai propor na sua teoria. Bom, o que é emoção? Então, ele parte, né, da ideia, não é? Lembrando, isso não é dele, claro, que nós temos, não é, um núcleo central, não é, chamado amígdala cerebral, que é algo, uma das estruturas mais antigas no desenvolvimento, né? Ele está bem na base do nosso cérebro. E significa o quê? Não é? Essa capacidade de nós nos afastarmos rapidamente de um perigo. Não é? É a capacidade de nós identificarmos, não é? Um cheiro de fumaça e corrermos, ou pensando nos homens das cavernas, não é? Ouvir o pisar de um predador e ele poder correr. Então, isso está ligado, não é, à capacidade mais elementar, mais básica do nosso processamento de emoção, né, das nossas emoções. Isso vai ser moldado pela cultura, não é? Isso vai ser aos poucos acrescido de valores culturais, né? Então, nós sabemos que existem povos como o brasileiro que são tidos como mais alegres, mais expansivos, e há outros povos, por exemplo, como os asiáticos, que são mais reservados e mais contidos na forma de se expressar. Então, não é uma questão só também biológica, não é? Então, como nós dizíamos, essa amígdala cerebral vai ser responsável por esse núcleo das nossas emoções e pela nossa memória emocional mais básica, não é? Que vem desses nossos ancestrais, inclusive, não é? Da filogênese. Não é? E ele percebe isso porque se algum de nós, né, ou se alguma pessoa tiver um tumor ou sofrer um acidente e que for lesionado nessa amígdala, a pessoa perde a capacidade de reconhecer a emoção do outro, de expressar as próprias emoções, não é? Ela fica um pouco anestesiada e isso é muito evidente, não é? Então, essa amígdala cerebral ou essa primeira dimensão emocional é o que o Goleman vai chamar da nossa mente emocional. Então, nós todos temos isso. E ela se caracteriza por 5 aspectos. São as reações rápidas, impulsivas. Então, por exemplo, se alguém esbarra, né, na gente, assim, a gente já vira rápido, já quer brigar, quer dizer, é uma reação impulsiva. Essa mente emocional segue uma lógica associativa. Então, é quando nós vemos um símbolo ou uma imagem e nos emocionamos sem pensar, né? Um bebê sorrindo que nos faz rir também, por exemplo. Um pensamento categórico significa essa mente emocional, ela trabalha nos extremos, não é? O bom é bom, o mal é mal. Se o homem das cavernas ouvia, por exemplo, um barulho forte, ele tinha que fugir. Ele não tinha muito tempo para pensar o que era aquilo, porque podia significar a sua vida, não é? A mente emocional, ela tende a personalizar as situações. Então, é aquela ideia de que a gente acha que tudo está acontecendo com a gente, não é? Se eu ouço um barulho de porta, eu me assusto e acho que é algo comigo, não é?
E o quinto aspecto, que é muito conhecido nosso, né, que é aquele ditado, gato escaldado tem medo de água fria. Então, na nossa mente emocional, a gente julga as situações a partir daquilo que a gente já viveu, não é? Então, a gente tem uma tendência a reproduzir essas situações já vividas, não é? Mas o que é, então, a inteligência emocional? É o mesmo que a mente emocional? Não. O que ele vai dizer, Goleman, é que é justamente a integração da nossa mente racional, né, do aspecto intelectual, com essa mente emocional e que vai surgir, né, ou vai proporcionar algo novo, que é a nossa inteligência emocional. Que vai ser o quê? Aquilo que apareceu na frase do início de Aristóteles, né? Uma capacidade de perceber as emoções e gerenciar essas emoções, quer dizer, definir, decidir de que forma eu vou reagir. Não ser tão impulsivo, mas também não significa ignorar as emoções, né? É procurar essa integração entre esses aspectos. Quais seriam, então, 5 habilidades dessa nossa inteligência emocional? Algo que nós precisamos desenvolver e que vai também ser um papel importante do professor e da escola. 1. Habilidade para autoconhecimento emocional. Então, como nós nos acostumarmos ou desenvolvermos esse olhar para nós mesmos, né? Como eu estou, por que aquilo me irritou ou por que aquilo me alegrou. Então, é importante essa dimensão. O controle emocional, né? Então aí seria nós não sermos impulsivos, como no caso, né, de sermos dominados pelas emoções, né, pela mente emocional. Capacidade de automotivação. Então, como eu conseguir identificar dentro de mim, buscar a minha motivação para fazer um curso, para desenvolver um projeto, não é? Para estudar, por exemplo. Então, algo que venha de dentro, não é? E, junto disso, o quê? Eu também me tornar capaz de perceber as emoções dos outros, reconhecer, identificar, não é? Por exemplo, puxa, hoje o meu chefe parece que não está com uma cara tão amigável, vou falar com ele mais tarde. Então, pequenos exemplos que a gente precisa desenvolver nessa perspectiva da inteligência emocional. Então, o que nós estamos vendo é que as 2 dimensões vão estar presentes. A dimensão interna, de eu me perceber, conhecer minhas emoções e gerenciá-las, e a externa, de também perceber isso no outro. Portanto, imaginando um trabalho em equipe que flua melhor, algo que beneficie a todos, não é? No caso, então, de uma educação emocional, que é o que o Goleman propõe, não é? Ele vai usar um termo muito interessante para falar dos pais e dos professores. Ele vai dizer que nós devemos ser preparadores emocionais dos nossos filhos e alunos. Então, nós temos essa tarefa de ajudá-los naquele processo, não é? De perceber as próprias emoções, de expressá-las verbalmente, não é? Dar um nome, identificando, não se tornando impulsivos, descobrindo formas mais aceitáveis, né? Coletivamente e até efetivas de lidar com elas. Então, tudo isso, não é? Caminhar junto com a criança nessa construção vai ser uma das tarefas centrais do professor. E o que ele diz, né, é que isso significa nós combatermos o analfabetismo emocional. Um termo bastante interessante, não é? Porque ele diz que em grande parte as pessoas crescem, não é? Se formam, mas são analfabetas emocionalmente, não é? Não sabem lidar com essa dimensão tão fundamental. E como então se tornar um preparador emocional, não é? Algo diretamente ligado a pais e professores, não é? Perceber as emoções da criança e as suas próprias. Então, novamente, é um trabalho de mão dupla. O professor precisa estar atento à criança, mas para isso ele precisa se conhecer também internamente. 2. Reconhecer a emoção como uma oportunidade de intimidade e orientação. O que significa? O professor não pode ter medo de perceber a emoção, de lidar com a emoção, e muito menos achar que isso atrapalha. Ele precisa integrar isso no seu desenvolvimento com a criança. Ouvir com empatia e legitimar o sentimento da criança. Isso é fundamental. Não é errado sentir, não é? Sentir tem um valor, é positivo. Agora, como eu expresso, como eu manifesto isso, é algo que eu posso mudar, não é? Ajudar a criança a verbalizar as emoções e, claro, impor limites para essa expressão quando for agressiva, quando for violenta, e ajudando a criança a encontrar outras formas de expressá-la, não é? Então,
fazendo uma síntese do que vimos nessa disciplina, não é? Na unidade 1, pudemos falar do empirismo, que inspirou, não é, pedagogias diretivas que foram fundamentadas na abordagem tradicional do ensino e a abordagem comportamental. O inatismo, né, ele deu inspiração para pedagogias menos diretivas ou não diretivas, como nós vimos que puderam ser influenciadas pelo humanismo, teoria de Carl Rogers, e pela psicanálise, não é? E, na unidade 3, nós vimos como que o interacionismo, essa perspectiva, pôde, não é, dar ensejo a pedagogias mais relacionais e que elas foram desenvolvidas aqui com base no construtivismo, na teoria das inteligências múltiplas e teoria da inteligência emocional. Vamos, então, à última interatividade. Ana não sabe lidar com o filho de 3 anos, que se recusa a obedecer regras básicas, tomar banho, comer, dormir, vestir-se nos horários adequados. Qual seria uma ação baseada na inteligência emocional? Alternativa A. Ignorar as birras do filho, pois ele quer chamar sua atenção. Alternativa B. Ajudá-lo a nomear sua frustração e a perceber outras formas de expressá-la. Alternativa C. Bater ou colocar o filho de castigo. Alternativa D. Recorrer à autoridade paterna. Alternativa E. Retirar algo de que ele gosta para que aprenda a se comportar. Vamos, então, à resposta. A resposta, então, é a alternativa B. Ajudá-lo a nomear sua frustração e a perceber outras formas de expressá-la. Então, isso é fundamental, né? Ser empático, perceber o sofrimento, o que está envolvido aqui naquela dificuldade da criança. Não adianta ignorar, reprimir, bater menos ainda, não é? Mas ajudá-lo a perceber a emoção empaticamente e conversar sobre outras formas, outras necessidades que ele precisa construir para conviver com os outros e se desenvolver melhor, não é? Então é isso. Até a próxima.